Bom dia, meus amigos. Hoje finalmente vamos fazer uma publicação a respeito da tragédia de Brumadinho. E falando da tragédia de Brumadinho, nós vamos falar também sobre uma outra tragédia que aconteceu lá no fim de 2015, na mesma região de Brumadinho, quer dizer, a área metropolitana de Belo Horizonte, que foi a tragédia de Mariana. Brumadinho e Mariana são cidades que estão localizadas muito próximas a Belo Horizonte, numa região chamada de quadrilátero ferrífero. O quadrilátero ferrífero é delimitado pelas cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas do Campo. Esse quadrilátero ferrífero é uma das principais áreas produtoras de minério de ferro do mundo. Foi aí no quadrilátero ferrífero, onde está uma serra chamada Serra do Espinhaço. Quem conhece Minas Gerais sabe que você viajando por Minas Gerais, excetuando a região do Triângulo Mineiro, é o tempo todo subindo e descendo serra, Serra do Caparaó, Serra da Canastra, Serra do Espinhaço, são algumas serras famosas localizadas em Minas Gerais, e essa Serra do Espinhaço é justamente nela que está essa região do quadrilátero ferrífero, tá? Então vejam vocês, a Vale surgiu como mineradora, explorando minério de ferro no quadrilátero ferrífero, já que o Rio Doce ele atravessa o quadrilátero ferrífero. O Rio Doce foi aquele rio que foi prejudicado com a tragédia de Mariana. Mais recentemente, nessa tragédia que aconteceu agora no dia 25 de janeiro de 2019, o rio prejudicado é o rio Paraopeba, que é afluente do rio São Francisco. Não confundam, já que estamos falando em vale, não confundam Paraopeba com Parauapebas, que é uma cidade do Pará localizada no sopé da Serra de Carajás. O minério de ferro que vem de Carajás para cá, para o porto da Ponta da Madeira de São Luís, ele é embarcado em Parauapebas, tá? Nós estamos falando aí na tragédia de Brumadinho em Paraopeba, que é afluente do rio São Francisco, tá? Então a Vale, que hoje é uma das 5 maiores mineradoras do mundo, ela surgiu como mineradora explorando minério de ferro no quadrilátero ferrífero. Daí ela antigamente, até 1997, quando ela foi privatizada, ela se chamava Companhia Vale do Rio Doce. Hoje em dia a Vale chama-se única e exclusivamente Vale, mas originalmente Companhia Vale do Rio Doce, tá? Então a gente tinha que dar essas explicações para situar vocês, quando eu estiver falando das duas tragédias. Uma outra explicação que a gente tem que dar aqui para que vocês entendam legal esses dois momentos catastróficos, humanitariamente falando e ambientalmente falando, né? Nós temos que explicar para vocês o que é montante e o que é jusante. Eu tenho que fazer essa explicação para vocês entenderem legal, vocês que estão nos assistindo. Montante é quando você navega no rio no sentido da nascente. Montante é algo que está acima. E jusante é quando você navega no rio no sentido da foz. Jusante é algo que está abaixo. Então essas explicações são necessárias para que a gente entenda o que eu vou falar a partir de agora. Bem, primeiro vamos à tragédia de Mariana. Explica aí o que foi que essa tragédia de Mariana. Uma barragem construída a montante num pequeno córrego chamado Gualacho, que deságua no rio Carmo, que é afluente do rio Doce. Esse Carmo vai desaguar no Doce, então o Gualacho deságua no rio Carmo, o Carmo deságua no rio Doce. Aconteceu quando uma barragem chamada Barragem do Fundão rompeu, e os resíduos dessa barragem, essa barragem ela foi construída, ela foi concretada no sentido montante desse córrego Gualacho. Então ela rompeu, tá? E os resíduos, a fuligem, o óxido de ferro, misturado tudo com água e lama, caiu
povoado chamado Bento Rodrigues, onde moravam cerca de 400 pessoas, morreram 19, e isso foi no fim de 2015. Então essa lama que caiu no Gualacho, caiu no Rio Carmo, ela chegou até o Rio Doce. Lá a tragédia ambiental foi maior. E essa lama navegou pelo Rio Doce e por esses rios pequenos, Carmo e Gualacho, durante cerca de 500 quilômetros. E praticamente acabou com todo o Rio Doce, que é um rio importante para a vida de Minas Gerais e do Espírito Santo, né? Várias cidades às margens do Rio Doce foram contaminadas com esta lama. O Rio Doce hoje em dia praticamente ele está impraticável para qualquer tipo de atividade econômica. A pesca praticamente ela sucumbiu. Essa lama, nesses quase 500 quilômetros que trafegou até chegar na foz do Rio Doce, ela passou por cidades importantíssimas de Minas Gerais e Espírito Santo. Por exemplo, em Minas Gerais, o Rio Doce ele banha uma das maiores cidades de Minas, uma das 5 maiores cidades de Minas, que é a cidade do Governador Valadares. No Espírito Santo, banha Colatina, importante cidade capixaba, banha Linhares. Linhares é a última cidade que ele banha. Eu tive a oportunidade de visitar toda essa região afetada pela tragédia de Mariana. Bento Rodrigues, que foi o povoado que foi afetado, é distrito de Mariana. Mariana é uma cidade histórica famosa de Minas Gerais, como Ouro Preto, como Congonhas, como Sabará, como tantas outras, tá? Então eu tive a oportunidade de, em julho, passar uma semana visitando essa região. Eu fui a Valadares, eu fui a Colatina, eu fui a Linhares, e lá em Linhares eu peguei um táxi e fui até Regência, que fica mais ou menos a uns 35 quilômetros de Linhares. Em Regência é justamente onde, Regência é distrito de Linhares, não é município. Foi justamente justamente em Regência que o Rio Doce deságua no Oceano Atlântico. Regência era um ponte balneário do Espírito Santo, boas ondas para o surf, muito peixe na região. Então praticamente a vida econômica de Regência ela sucumbiu, porque os turistas hoje em dia não procuram mais Regência, né? Hoje em dia a pesca foi proibida em Regência porque os resíduos de ferro eles ficaram assentados no fundo do rio. A turbidez da água é algo de muito grande nos dias atuais. Então foi isso. Eu tive lendo recentemente, vindo vídeo, que dizem que o Espírito Santo está perto da Bahia. Na Bahia nós vamos encontrar ao longo da costa baiana, 40 quilômetros da costa, o arquipélago de Abrolhos, que é uma grande reserva marinha. Dizem que essa lama residual de Bento Rodrigues, do Rio Doce, devido ao rompimento da barragem do Fundão, já chegou até o arquipélago de Abrolhos, a mais de 40 quilômetros da costa de Caravelas, no litoral sul da Bahia. Então vejam como a tragédia ambiental foi grande. E o Rio Doce praticamente está impraticável. Então foi isso mais ou menos que foi a tragédia de Mariana, que na realidade aconteceu num distrito de Mariana chamado Bento Rodrigues. Tá? Entenderam? Essas barragens elas são construídas a montante, na parte alta. Então quando rompe, certo? Vem de uma parte alta, vai levando tudo que aparece pela frente, tá? Nessa tragédia de Mariana morreram 19 pessoas, mas a lama ela navegou por mais de 500 quilômetros nesses dois riachos, Gualacho e Carmo, e principalmente no Rio Doce. Agora vamos falar sobre a tragédia mais recente. A tragédia mais recente que nos está abalando. Antes de fazer essa postagem no dia de hoje, eu vi que já tinham morrido 180, já tinham encontrado corpos de 180 pessoas. E mais de 130 ainda estavam desaparecidos. Logicamente que esses que estão desaparecidos estão mortos também. Então vai morrer mais de 300, quer dizer, já morreram mais de 300 pessoas na tragédia de Brumadinho. Brumadinho é o município onde está a barragem que rompeu. O município de Brumadinho ele é famoso, é um dos municípios da área metropolitana de Belo Horizonte
que mais recebe turistas, porque lá nós vamos encontrar o maior museu a céu aberto do mundo, que é o Museu de Inhotim, de arte contemporânea. Então é muito visitada essa cidade de Brumadinho. Então o que foi que aconteceu? A barragem que rompeu na área rural de Brumadinho foi a barragem do Córrego do Feijão. Esse Córrego do Feijão, ele vai desaguar no rio Paraopeba. Paraopeba, não é Parauapebas no Pará, entenderam? Agora é Paraopeba. E esse rio Paraopeba, ele vai desaguar no rio São Francisco, perto de uma grande usina hidrelétrica que tem no rio São Francisco, em Minas Gerais, que é a usina hidrelétrica de Três Marias. Então o que foi que aconteceu? A barragem foi construída a montante do Córrego do Feijão, na parte alta, certo? Essa barragem rompeu, vejam vocês, tudo muito mal planejado. Abaixo da barragem existia um grande acampamento da Vale, com dormitório, refeitório, parte administrativa, imediatamente abaixo da barragem, além de muitas chácaras, pousadas, entendeu? Então o que foi que aconteceu? Rompeu a barragem, tá? A barragem, quando rompeu, a fuligem, a lama, o óxido de ferro misturado com água, menos de 700 metros, 800 metros depois, essa lama ela varreu esse acampamento. E justamente o fatídico aconteceu na hora do almoço. Então lá no refeitório tinham centenas de pessoas almoçando. Então essas pessoas, quando de repente viram a lama estar em cima dela, eu acho que nem sentiram dor para morrer, porque foi um negócio imediato, rápido. Algumas imagens foram feitas aí por uma câmera. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que depois, alguns dias depois, eles mostraram o momento que a barragem se rompe. Então o que acontece? Misturou-se com as águas do Córrego do Feijão e varreu o acampamento, dormitório, refeitório da Vale, uma pousada muito frequentada, o pessoal que gosta de visitar Inhotim, que não quer ficar na zona urbana de Brumadinho, ia para essa pousada. Muitas chácaras foram varridas e muita gente morreu. Tanto é que já passaram-se quase 45 dias do rompimento da barragem, ainda estão se achando corpos. Então lá em Mariana, Bento Rodrigues, a tragédia ecológica, ambiental foi maior do que em Brumadinho. Agora, aqui em Brumadinho, a tragédia humanitária foi qualquer coisa de horrenda, tá? Então, o que aconteceu? A lama caiu no Córrego do Feijão. O Córrego do Feijão joga no rio Paraopeba, joga suas águas no rio Paraopeba. O rio Paraopeba é afluente do São Francisco. Então, essa lama ela está viajando a mais ou menos, no máximo, 200 quilômetros, porque ela já se dissipou um pouco, e antes dela chegar no rio São Francisco, ainda no rio Paraopeba, tem uma barragem. A gente acha que essa barragem vai deter, ainda não chegou nessa barragem, essa barragem vai deter essa fuligem, essa lama, certo? Perto da cidade de Paraopeba, o nome da barragem é Retiro Baixo. Então, se passar dessa barragem Retiro Baixo, aí vai ser catastrófico. Por quê? Porque essa lama, esses resíduos vão chegar até a usina hidrelétrica de Três Marias. É aí, perto da usina hidrelétrica de Três Marias, que o rio Paraopeba joga suas águas no rio São Francisco. Então, se chegar a Três Marias, eu acredito que não deva chegar, eles estão contendo essa lama em alguns municípios do Vale do Rio Paraopeba, como Pará de Minas, como Paraopeba mesmo, entendeu? Pará de Minas é uma cidade grande, para impedir que essa lama chegue até a barragem de Três Marias. Todo mundo acha que ela vai ser contida nessa barragem de Retiro Baixo, tá? Então as duas tragédias foram por demais catastróficas,
Na primeira morreram 19, mas a tragédia ambiental foi muito grande. Estou falando Mariana, Bento Rodrigues. Na segunda, a tragédia ambiental também foi deveras catastrófica, mas a tragédia humanitária foi maior. A Vale, ela tem que ser punida por isso. A Vale tem muito dinheiro para indenizar, mas as vidas humanas não vão voltar, mas ela tem que pagar o ônus por tudo isso, mas também a Vale emprega milhares, talvez até 1 milhão de pessoas. Não pode também fechar por isso, porque muita gente vai ficar desempregada. As sanções têm que ser impostas a ela, mas não a ponto dela fechar suas portas, tá? A outra mineradora responsável, eu me esqueci de falar, a outra mineradora responsável pela tragédia de Mariana foi a Samarco. Essa Samarco é uma subsidiária da Vale e da Alcoa-Billing, então ela presta serviço para a Vale e para a Alcoa-Billing. Então, nas duas tragédias a Vale estava envolvida, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco daquilo que foram essas duas grandes catástrofes que aconteceram no mesmo estado de Minas Gerais. E existem inúmeras outras barragens localizadas a montante de córregos e de rios aí que estão ameaçadas, tá? Por isso tem que haver uma fiscalização bastante ostensiva do Ministério do Meio Ambiente, tá? Então eu espero que tenha esclarecido isso tudo para vocês, espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like lá na nossa postagem. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, apertem o sininho para receber as nossas publicações. E bom dia a todos, espero que tenha esclarecido uma série de pontos aí para os senhores, tá? Um abraço.